Olá, muito boa noite. Está começando mais uma edição do programa Agrodebate, o programa que debate o agronegócio para você, nosso querido telespectador, nossa querida telespectadora, ligados aqui no canal AgroPlus. Obrigado pela sua companhia. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agro e tem muita informação boa para a gente falar por aqui. Tem pesquisa, tem muita coisa aí. Então, fica conosco, porque a partir de agora, 1 hora de programa. Nos destaques do programa de hoje, a gente vai trazer informações e uma entrevista de uma pesquisadora que já esteve conosco, inclusive por aqui, e vai revelar dados de uma nova pesquisa do CETECNO Parecis em Mato Grosso, que revela resultados aí que destacam a produtividade e manejo sustentável aí. Quando se trata de milho, tá? A gente vai falar da produção de milho, vamos falar de híbrido, e inclusive a produtividade chegando a superior a 200 sacas por hectare, mas isso em algumas condições que a gente vai precisar entender. Então é por isso que a gente vai conversar e tentar entender como que isso pode acontecer. Imagina, né, qual é o produtor que não quer 200 sacas por hectare de milho. Então vamos falar sobre isso já, uma entrevista que vai render muito, viu? Então faço convite para você ficar conosco. No programa de hoje também a gente fala sobre o recorde de exportações da carne. Também o estado de Mato Grosso bateu recordes, mesmo nesse mês de agosto, já estando valendo aquelas tarifas de Donald Trump chegando a 50% contra o Brasil. E a carne não parou. Então a gente vai falar sobre isso, sobre números e os impactos. E vamos falar também sobre oportunidades que o BRICS pode gerar para o agronegócio brasileiro. Será que ele pode gerar mesmo oportunidades? A gente já conversou em outras oportunidades por aqui, como que o BRICS também pode ser prejudicial caso queira aquela nova moeda que deixa Donald Trump também um pouco alvoroçado. Então, para completar esse quadro aqui, hoje começamos com o nosso trio, essa tríplice bancada digital, entre mim, Jossan Zancanaro, e também ele que é especialista em negócios, o seu Bianco, chega conosco, e a Daiane Kirnev, especialista em agronegócios. Meus amigos, sejam bem-vindos. Seu Bianco, eu estava falando do BRICS e da moeda e lembrei muito do senhor. Esse é um assunto que a gente vai debater também e vamos falar, será que gera oportunidades? O BRICS pode de fato gerar oportunidades para o agronegócio? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Jossan, boa noite, doutora Daiane. Eu acho que o BRICS, o grupo do BRICS já nos deu prejuízo em virtude daquela conversa do nosso presidente, que ele falou de inventar uma nova moeda. E daí, com isso, tivemos o tarifaço de Donald Trump. Então, esperamos que, se nós somos um grupo do BRICS, o BRICS pelo menos nos ajude a termos menos prejuízo, que compre um pouco mais de nossas mercadorias, ou que façamos mais negócio entre nós mesmos. Se nós somos um grupo, eu acho que nós temos que nos prestigiar. Daiane Kirnev, 200 sacas por hectare de milho é de deixar o produtor com os olhos bem abertos e atento. Essa pesquisa revelou números que deixam todo produtor rural bem curioso. Seja bem-vinda. Boa noite, Bianco. Com certeza, Jossan, eu estou muito entusiasmada. Hoje o programa vai estar sensacional, não percam por nada, né? E vamos falar aí sobre esse grande avanço de pesquisa que a Daniela vai trazer lá do CETECNO Parecis diretamente para nossa telespectador. Tá certo. Então, antes de mais nada, eu já vou fazer o convite para você que nos assiste. Vamos juntos debater o agronegócio? Bom, amigos e amigas, os resultados dessa pesquisa, né, do CETECNO Parecis, dessa segunda safra, 25-26, né, destaca aí, portanto, a produtividade e o manejo sustentável, né, em solos de textura média, solos arenosos, e já está divulgado no site da AproSoja, né? Vamos lembrar que o CETECNO é um centro, né? Uma estação de pesquisa, né? O CETECNO Parecis especificamente dedicado à pesquisa de manejo de grãos em solos arenosos. E ela já esteve aqui conosco
e ela já vai chegando aqui, a Daniela Faco, que é pesquisadora da IAGRO, né, que é o Instituto do Agronegócio Mato Grossense, e que, mais uma vez, né, Daniela, trazendo resultados de pesquisas que são importantíssimas para o produtor rural. E aí eu queria, bom, primeiro, antes de mais nada, te dar uma boa noite e agradecer mais uma vez sua participação. Seja bem-vinda. Boa noite, José, Daiane, Bianco. Prazer estar aqui de novo, né, trazendo resultados, conversando com você sobre alguns resultados que a gente tem coletado lá no CETEC no Parecisa. Muito bem. Vamos lá, então, começando, porque assim, a pesquisa, ela precisa, vocês precisam analisar. Para você fazer uma pesquisa, você precisa colocar, no caso de vocês aí, o híbrido em uma situação, vocês precisam analisar o clima, inclusive o clima foi algo que nos resultados das pesquisas vocês chegaram à conclusão que foi um principal fator para conseguir um sucesso na produtividade, mas vocês falaram também sobre o posicionamento correto desses híbridos, escolher certo o híbrido que precisa, que seria necessário, mais adequado para cada ambiente. Então eu gostaria que você fizesse, né, um panorama desses resultados e já perguntar para você como que isso, e de que maneira que isso vai chegar até o produtor rural, é através do conhecimento mesmo ou é de outra maneira? Então esse ano ele foi um ano surpreendente, né, na pesquisa, e assim, e para o produtor rural também, né, esse ano o estado ele bateu a maior produtividade da série histórica também, né, assim como o CETEC Parecisa também bateu o seu recorde de produtividade como estação de pesquisa, né, na cultura do milho. E o que a gente observou de diferente nesse ano, né, a questão climática foi preponderante sobre vários outros fatores, né. No CETEC Parecisa a gente teve bons volumes de chuva, né, acima do que a gente vinha observando em outros anos, né, para a segunda safra. Essas chuvas elas não ocorreram com alta intensidade, então alguns problemas que a gente acaba tendo com chuvas de alta intensidade, esse ano a gente teve muito na soja, né, no milho foi mais tranquilo, então a gente teve um bom volume de chuva e uma boa distribuição, né, a chuva no CETEC Parecisa ela finalizou lá no finalzinho de abril, né, então teve um período de chuvas maiores. Ainda no final de maio, a gente teve mais uma chuva aí que acumulou cerca de 100 milímetros lá no final de maio. O milho ele ainda estava no período de enchimento de grãos, então teve uma contribuição muito grande aí para o enchimento de grãos. A gente observou um maior peso de 1.000 grãos, né? Embora a gente não possa atribuir peso de 1.000 grãos a maior produtividade dentro de um mesmo híbrido, a gente vê que os híbridos respondem aos ambientes com o aumento de peso de 1.000 grãos, né? É o que eu quero dizer com isso. É que a gente não pode esperar que híbridos que tenham um maior PMG, eles vão ser mais produtivos, né? O PMG, ele não é um critério de escolha de híbridos para dizer que ele é mais produtivo, mas ele é um indicador que vai nos dizer se aquele híbrido vai ser mais produtivo naquele ambiente. E esse ano a gente observou aí cerca de 30% mais PMG, né? Maior peso de 1.000 grãos, comparado com anos anteriores em outras condições climáticas, né? Então, esse ano, o PMG ele foi bastante alto, né, comparado com o que a gente estava acostumado, e a gente acredita muito que foi por conta dessa chuva no final de maio, que normalmente não acontece, né, nesse volume que aconteceu, e aí isso pegou num período aí que a cultura estava ainda enchendo o grão, e aí contribuiu para o aumento do peso de 1.000 grãos e também para a produtividade, consequentemente, né, para a produtividade das culturas, além da cultura do milho, no caso. Além disso, um fator bastante importante foi a temperatura do ar, né? A gente observou, normalmente a gente chegava a picos de temperatura de 35, 37, eram valores de temperatura máxima bastante comuns. E esse ano o nosso maior pico foi 32 graus da temperatura máxima. Então, por mais que a média ela não tenha variado tanto em relação aos anos anteriores, a gente observou que a gente não atingiu picos de temperaturas muito altas. Então, isso contribuiu bastante para o milho, né? O milho é uma cultura bastante sensível a temperaturas muito altas, e isso acabou contribuindo nesse ano. E aí, consequentemente, isso tudo foi contribuindo para essas altas produtividades. Também um ponto que a gente considera muito aí para ter obtido essas produtividades é a questão de manejo, nem tanto a aplicação de insumos, né, mas sim a questão do manejo cultural que a gente realizou nessa área antes da implantação do milho.
ela é uma área que a gente já está cultivando há 2 anos sem soja, colocando apenas a crotalária como planta de cobertura no local da soja. Essa estratégia não é algo que o produtor faz a nível de campo, mas a gente faz por questões experimentais para a gente garantir que a gente vai conseguir fazer a semeadura na data que a gente se dispõe a fazer no experimento, né? Então, a gente pega sempre uma janela ideal, início de fevereiro, e aí faz um outro ensaio no fechamento da janela em 20 de fevereiro. Então, isso é uma estratégia, a gente colocando uma planta de cobertura antecedendo, é uma estratégia de a gente garantir que a gente vai conseguir instalar o experimento no momento que a gente se propôs. E aí, isso, consequentemente, tem uma contribuição muito grande, né, para a cultura do milho, né, principalmente falando em nitrogênio, né. O nutriente aí mais exigente na cultura do milho é o nitrogênio, e ele depende exclusivamente de aplicações desse insumo, né? Então, o produtor faz aí uso de fertilizantes para disponibilizar esse nutriente. A gente também fez, né, aporte de nitrogênio por meio de adubação mineral, mas a planta de cobertura, a crotalária, ela é uma importante planta de cobertura para a ciclagem de nitrogênio no ambiente. Então, a gente produziu aí uma planta de cobertura com 10 toneladas de massa em solo de textura média, o que teve um grande impacto no aporte de nitrogênio nesse ambiente. Então, esses fatores, eles foram os primordiais para que a gente chegasse nessas produtividades. Claro que são produtividades que, a nível de lavoura, muitas vezes vai ser difícil a gente atingir, porque a gente tem uma variabilidade muito grande. Na estação de pesquisa, a gente faz ensaios em parcelinhas menores, a gente consegue ter um controle local muito melhor. Quando a gente vai para propriedades com talhões aí de 100, 200 hectares, o controle que a gente tem, ele é um pouco mais dificultoso por conta do tamanho da área. E quando a gente coleta as produtividades, a gente tem uma média daquele talhão, né? Então, isso, muitas vezes, é difícil a gente conseguir que aquele talhão tenha uma uniformidade suficiente para gerar uma boa produtividade em todo ele. Daiane. José, meu áudio está parecendo... Tá travado para vocês? Pra gente tá normal aqui, viu? A gente tá te ouvindo e te vendo. Tá normal? A imagem também? Isso. Tá. Para mim tá travando, João. Ah, tá. Então eu vou fazer assim, enquanto a gente resolve contigo, eu vou passar pro seu Bianco, a gente vai tentando enquanto isso resolver contigo aí. Seu Bianco, então. Então, doutora, Daniela, nessa pesquisa de vocês, né, vocês usaram muito, vamos dizer, a crotalária. O produtor mato-grossense ou o produtor brasileiro, ele não tem muito interesse em sair da soja, ele gostaria de ficar no plantio de soja. Teria que aumentar muito uma adubação em cima disso? O que é que vocês aconselhariam? O uso da crotalária antecedendo, ela não é, em hipótese alguma, uma recomendação, né? E também não é uma garantia de que a gente vai ter altas produtividades. Isso foi uma coincidência do ano atual. Ano passado, a gente também tinha crotalária na área quando fez o experimento, só que o clima não colaborou tanto quanto esse ano. E aí a gente não teve produtividades que chegaram a 200 sacos. Ano passado, a gente chegou em média a 174 sacos na melhor condição de cultivo, mesmo tendo uma crotalária anterior. Então, o fato de a gente colocar a crotalária não quer nos dizer que a gente vai garantir boas produtividades e não quer dizer que é uma recomendação que o produtor deva obrigatoriamente fazer isso para conseguir boas produtividades. O clima, ele ainda vai ser o fator de maior impacto. Em relação à adubação nitrogenada, o que a gente percebe, por exemplo, esse ano foi um ano muito, muito favorável para o cultivo do milho. E aí o que a gente vê é que o milho ele respondeu a um aporte maior de nitrogênio. Enquanto que nos outros anos a gente estava demandando em média 110 quilos de N via fertilizante mineral, na safra atual a gente percebeu que foi necessário 130 quilos de nitrogênio, num ensaio que a gente teve testando doses de nitrogênio. Então o que a gente percebe? Anos mais favoráveis que vão proporcionar onde a gente não tem um clima tão favorável, não vai ter uma expectativa de produtividades muito altas, a cultura também não consegue responder a esse aporte de nitrogênio. Então, isso é um jogo de estratégia que o produtor tem que adotar na sua propriedade
percebendo como que o clima está andando, qual que é o potencial, qual que é a expectativa de rendimento dele. Se ele conseguiu plantar numa janela boa, o clima está favorável, não tem previsão, aí, embora as previsões, muitas vezes elas não se concretizam, né? Mas tem uma previsão aí de um clima favorável, plantou na janela mais antecipada, numa boa janela, uma área com potencial produtivo maior, o aporte de nitrogênio ele deve ser maior, porque essa cultura ela vai responder a esse aporte de nitrogênio. Agora, vai plantando em janelas mais tardias, às vezes num solo de textura já indo mais para o lado de arenoso, o clima já não está tão favorável, a cultura ela não vai responder a altos aportes de nitrogênio. Então, a gente pode reduzir esse nitrogênio. Então, é uma jogada que o produtor pode estar fazendo dentro da propriedade, priorizando áreas com potencial produtivo maior, coloca um pouquinho mais de nitrogênio, retira daquelas áreas onde o potencial produtivo não está maior, e assim ele vai fazendo um direcionamento desse fertilizante. Claro que, com certeza, se ele conseguisse colocar esse nitrogênio por meio de plantas de cobertura, a gente vê que a cultura ela consegue aproveitar de forma mais eficiente, né? A soja também, ela é uma planta de cobertura que cicla nitrogênio e permanece nos resíduos, e disponibiliza um pouco de nitrogênio nos resíduos dessa cultura. Porém, a maior parte desse nitrogênio, ela sai com o grão. Então, ela é uma cultura com um impacto muito grande na ciclagem de nitrogênio, porém, a gente faz a extração desse nitrogênio por meio de grãos. E aí, para o milho, que acaba sobrando, né, no sistema soja-milho, é justamente a aplicação mineral, né, na forma mineral desse nutriente, por meio de fertilizante. E aí, a gente tem que entender, né, que quanto maior o potencial produtivo, mais a cultura vai responder. Porém, chega num ponto que ela não consegue responder mais essa adubação, né? O máximo retorno que a gente observou dentro do CETEC em produtividade foi com 130 quilos de nitrogênio, que foi na safra atual, uma safra muito boa, né? Em outros anos normais, a gente chega a 110 a 120 quilos de nitrogênio. Mais do que isso, a cultura ela não vai conseguir responder em produtividade, né? Isso pensando nas condições do CETEC em Parecis, onde a gente realiza esses ensaios, no solo de textura média, nos manejos que a gente realiza. Pode ter uma pequena variação, claro, em função de cada propriedade. Mas então a mensagem é essa, né? A crotalária, ela foi um manejo interessante, que a gente está vendo um resultado legal, mas não é algo que o produtor vai aplicar na prática, né? O que ele vai fazer mesmo é a adubação nitrogenada, e aí entender que tem que fazer esse balanço, áreas mais responsivas, aplicar um pouco mais, áreas menos responsivas, um pouco menos. Daiane, agora sim. Dani, sobre a questão que você falou de viabilidade, principalmente por viabilidade econômica. Eu participei de uma palestra que vocês deram sobre o cultivo do milho mesmo em solos mais arenosos. Vocês fizeram um cálculo que ele leva em conta não só o custo da produção ali, não só o custo, né, dos insumos, das sementes, mas sim o que seria um gasto médio, né, numa propriedade. E hoje, vocês fazendo um experimento desse só de uma cultura, só do milho, mesmo com essas produtividades altas, ela ainda assim seria rentável? Aí já fica um pouco mais difícil de eu responder, porque teria que entender, fazer um cálculo pensando no quanto que seria o custo de produção desse milho, embora ele não seja muito alto, né? Eu estou retirando a soja, colocando essa segunda cultura, né? Qual que vai ser o meu preço de venda e tudo mais. Mas o que acontece? Nesse ensaio que você viu, onde a gente fez um custo de rentabilidade, a gente tinha avaliando o sistema soja-milho. E lá o que a gente percebia é que muitas vezes a gente estava pagando a conta do milho com a soja, né? Então a soja lá tinha a sua produtividade, ela entregava a sua rentabilidade, mas aí pensando em solos mais de textura arenosa, né, o milho não conseguia atingir um potencial produtivo satisfatório, e aí muitas vezes a gente tinha que pagar a conta do milho tirando da soja. Nesse sistema aqui a gente tirou a soja, né, que ela era a cultura que nos dava um maior retorno econômico, e o milho nos entregou uma boa produtividade. Não quer dizer que esse sistema ele vai ser mais rentável, né? Teria que fazer um estudo em cima, fazer um cálculo da viabilidade econômica e de qual que seria o retorno econômico para o produtor. A cultura de segunda safra, ela sempre vai ser uma cultura de maior risco, porque a gente não tem certeza de até quando a chuva vai ir, se ela vai vir de uma forma bem distribuída. A segunda safra, ela é sempre muito mais variável em relação à primeira. Então, hoje, a soja, ela traz uma segurança maior para a gente fazer o cultivo
na primeira safra por conta da condição climática. Para fazer milho na segunda safra e ele ser rentável apenas com ele, a gente precisa ele entregue altas produtividades. E aí o milho ele é uma cultura um pouco mais sensível, ele é mais sensível a estresse térmico, né, temperaturas muito altas, a questão da chuva, né, pensando na segunda safra, também vai ser mais restrita, então ele é uma cultura que acaba aumentando o risco de produção quando a gente pensa em focar apenas nela. Eu posso fazer o plantio desse milho mais cedo, pegar uma janela melhor, com chuva maior? Pode, mas aí alguns híbridos vão ser mais suscetíveis à questão de avariado, né, da condição climática, mais chuva. Então, tudo isso tem que entrar num balanço e entender, né, qual que é o sistema, qual que é a prioridade. O que a gente vê, né? Nesse sistema, por exemplo, eu coloquei crotalária. Muitas vezes a gente vai adotar essa estratégia para colocar uma planta de cobertura assim, numa área onde a gente tem um potencial produtivo baixo, a gente precisa aí tomar alguma decisão para elevar o potencial produtivo. Por exemplo, outra área que a gente entrou com leguminosa dentro do CETEC Parecis e nos deu um incremento de 30 sacos de milho por hectare foi o uso do estilosante. A gente fez o uso de estilosante num solo de textura mais arenosa, com 10% de argila, porque a gente vai melhorar aquele que ele estava com potencial produtivo muito baixo. Então, o estilosante ele já se consolidou como uma planta de cobertura com potencial aí para a gente melhorar essas áreas degradadas, né, elevar o potencial produtivo dos solos, principalmente os arenosos. Porém, ele é uma cultura muito lenta de desenvolvimento, então a gente precisa cultivar ele nas áreas por muito tempo. Então, a gente fez um ensaio fazendo esse estilosante e aí cultivando o milho em consórcio com esse estilosante. A gente teve um ganho de produtividade de 30 sacos comparado com o milho sem o consórcio, né? Então, nesses sistemas, onde a gente precisa melhorar o solo, muitas vezes a gente vai poder usar essa estratégia, entrar com o estilosante, que é uma cultura que vai ser mais agressiva, mais importante aí nesse sistema, e aí depois fazer um milho na segunda safra para a gente não perder nenhuma cultura, né, naquele ano safra que a gente vai deixar o estilosante, e aí, consequentemente, ter umas produtividades um pouco melhores, né? Se a gente fizesse, por exemplo, só um milho na areia, ela seria um risco muito maior, né? Embora o milho na areia, ele seja um risco maior, né? Por conta de questão de armazenamento d'água, né? Os solos arenosos têm uma capacidade de armazenamento d'água menor, a segunda safra já é um pouco mais restrita de chuva, né? A questão nutricional muitas vezes vai ser um problema. Então, essa questão de viabilidade, ela é mais um jogo de entender qual que é a demanda do produtor, ele precisa ter uma área degradada, precisa recuperar, o que ele precisa, de repente colocar uma planta leguminosa num período onde ela vai ter um desenvolvimento vegetativo melhor, e aí fazer uma segunda safra com o milho, né, ou manter a soja e tentar melhorar na segunda safra. Né. O que a gente vê é que ambientes mais degradados, que estão com potencial produtivo muito baixo, a gente tem que optar por uma ou outra cultura. Aí, por exemplo, optando pelo milho, a gente pode estar utilizando o período da soja para melhorar esse solo. Colocar uma crotalária. A crotalária, no período de safra, a gente chega a produzir 10 toneladas de massa. Quando a gente coloca ela na segunda safra, ela fica em torno de 4 a 5 toneladas. Então, nem a crotalária consegue desenvolver massa numa quantidade satisfatória. Então, é uma estratégia de entender onde a gente precisa melhorar o solo e posicionar isso, né? A rentabilidade, ela sempre vai ser, em áreas com potencial produtivo, ela sempre vai ser maior quando a gente tiver duas culturas, né? A estratégia de tirar uma das culturas é quando a gente está com potencial produtivo baixo e precisa melhorar a produtividade. E, consequentemente, a nossa rentabilidade, ela vai acabar subindo, porque eu vou estar melhorando e favorecendo mais uma cultura do que muitas vezes tentar fazer soja e milho num ambiente já degradado, que nenhuma das culturas consegue responder positivamente naquele ambiente. Dani, muito boa a sua resposta, inclusive trouxe muitos fatores interessantes e opções, né, para os produtores, mas o que eu queria te perguntar é se vocês fizeram, qual que foi a alteração que vocês fizeram no plantio esse ano de milho, que deu essa resposta tão grande assim, de potencial produtivo, ou se você acha que foi basicamente o fator chuva que elevou essa produtividade, e também se você pode falar quais foram os híbridos que se destacaram. Chuva, ela foi o principal, clima como um todo, né? Tanto volume, distribuição e temperatura.
Um outro fator, comparando safras, por exemplo, a safra 22-23 foi quando a gente começou esses ensaios de híbridos de milho, fazendo variação em ambiente e fazendo variação em época de semeadura. Na primeira safra que a gente fez, a gente tinha a braquiária como planta de cobertura antecedendo o milho. No lugar da soja, né, a gente nunca colocou soja nesses ensaios para garantir a época de semeadura, né? Não ter nenhum inconveniente, algo que pudesse comprometer a instalação do experimento, por exemplo, um atraso de colheita, algo nesse sentido, por isso que a gente nunca colocou soja. E aí, no primeiro ano que a gente fez, foi a safra 22-23, a gente ia a braquiária com planta de cobertura. Foi um ano que, climaticamente, em volume e distribuição de chuva, foi muito parecido com a safra atual, embora ela tenha tido temperaturas máximas mais altas que a safra atual. Então, a temperatura foi algo diferente. Naquele primeiro ano, a gente teve volume e distribuição de chuvas muito parecidos, só que a gente teve chuvas com volume muito altas, concentradas em pequenos períodos. E aí, a braquiária com planta de cobertura. Naquele ano, principalmente em solos de textura mais arenosa, onde a gente fez o ensaio, a gente teve muita deficiência de enxofre. A gente usou como fonte de enxofre o sulfato, e o sulfato ele é um enxofre muito importante, né, tanto para a soja quanto para o milho, só que ele é muito móvel no solo. Quando associou com alta precipitação, a gente perdeu esse nutriente no solo e a gente teve muito problema de deficiência. Já nos anos seguintes, a gente começou a entrar com a crotalária. Ela também é uma cultura importante para a ciclagem tanto de nitrogênio quanto de enxofre. E aí as respostas elas foram maiores. Então, a gente tem uma contribuição muito grande. Claro que a gente não tem um lado a lado dizendo assim, olha, com crotalária a produtividade é essa, crotalária ela é essa outra. Mas a gente consegue ver ao longo do tempo que ela teve uma contribuição muito grande. A gente faz a aplicação de em torno de 140 quilos de nitrogênio por hectare, no experimento fracionado em 2 aplicações. Isso também foi uma estratégia que a gente percebeu que elevou as produtividades, a aplicação do nitrogênio no momento certo e preferencialmente parcelado para a gente reduzir os riscos, né? Hoje o que a gente faz de manejo nas vitrines é 140 quilos de nitrogênio, em torno de 60% da adubação aplicada em estágio V2, V3, e o restante é aplicado em estágio V5 e V6, que são os 2 momentos de definição de potencial produtivo mais importantes, né, de definição do potencial produtivo do milho. Lá na safra 22-23, a gente fez uma única aplicação em um momento, e foi um ano que a gente teve uma intensidade de chuva muito alta. E aí a gente viu o problema de deficiência de nitrogênio, de enxofre, então tudo isso foi impactando a produtividade naquele ano. Já na safra atual tinha a crotalária ela vai ter uma decomposição mais lenta, vai fornecer esse nitrogênio que ela tinha nos tecidos ao longo do tempo. A gente fez uma aplicação de nitrogênio fracionada, tudo isso ele contribui para que a planta consiga, ao longo do seu ciclo, ir se nutrindo satisfatoriamente. Então, tendo a crotalária aí com essa liberação gradativa, mais associada ao aporte de nitrogênio que a gente fez em momentos estratégicos, isso tudo contribuiu muito mais do que muitas vezes a gente aumentar muito a dose de um determinado nutriente, tentar entrar com outros insumos aí visando elevar a produtividade. O que a gente percebe hoje dentro dessa ação de pesquisa é que acertar os momentos de aplicação, muitas vezes ele traz mais resposta do que aumentar propriamente a dose de nitrogênio. E aí tudo isso ele vai estar relacionado ao clima também, né? Esse ano as chuvas elas não foram tão intensas na segunda safra, né? A gente não teve precipitações aí de altíssimos volumes em pouco. Isso contribui aí para que a gente vai ter um melhor aproveitamento, reduz risco de perda por percolação, por escorrimento, tudo mais. Muito bem, seu Bianco. Doutora, quantas plantas por hectare nesses experimentos aí de maior produtividade? Quantas plantas por hectare? E se vocês têm alguma pesquisa também de plantio de milho aí já na safra cheia, vamos dizer, plantando em outubro aí para ter a safra normal? Plantas por hectare, elas variam de acordo com o híbrido, né? O que a gente sempre faz nesses ambientes é seguir as recomendações de cada híbrido. Então, quem acessar o relatório, né, que está disponível no site da ProSoja, vai ver lá que essas populações, elas variam. Então, mas elas seguem a recomendação de cada híbrido para cada ambiente e cada época de semeadura. A gente fez ensaios de populações também esse ano,
a gente fez aí variação de população de 64 mil plantas a 80 mil plantas, que é um outro relatório que também está divulgado já no site da ProSoja. A gente testou 5 híbridos diferentes. E o que a gente observou esse ano, que foi um ano muito favorável para a produtividade em questão climática, a gente também chegou a 200 sacos de produtividade nesse experimento, e antes dele também era a cultura da soja, não era a crotalária. Então, mostrando aí que não necessariamente a crotalária, ela é um indicativo de que a gente vai ter altas produtividades, a gente pode ter produtividades altas aí após a soja também, que foi o caso desse experimento de população de plantas. E o que a gente chegou de principal conclusão nesse ano, nesse experimento, foi que a área do híbrido, ela me retornou mais em produtividade do que propriamente aumentar a população de plantas. Ou seja, eu escolher o híbrido adequado para cada ambiente de produção, ele é mais importante do que muitas vezes eu investir mais em sementes. Então, esse foi o principal resultado. A gente também já fez esses ensaios em outros anos e as respostas, elas são muito parecidas. A maioria das vezes é mais interessante eu conseguir escolher o híbrido mais adequado para a minha propriedade, que ele vai entregar um potencial produtivo maior, do que tentar aumentar plantas e muitas vezes aumentar o risco de tombamento dessa cultura. Ela vai ser mais exigente, né? A gente está aumentando a população de plantas, ela vai ser mais exigente em água, nutrientes. Então, aumento de população de plantas ela é uma estratégia que tem que ser tomada com um pouco mais de cautela. A segunda pergunta que tu fez, desculpa. Se vocês têm algum experimento já pensando em se plantar em safra cheia, vamos dizer, plantar agora em outubro direto. Tá, a gente fez esse ensaio em 2021, 22, a gente plantou em setembro, não em outubro, desculpa, a gente plantou em dezembro, um experimento de safra, na safra 21, 22. Depois, estava tendo muita cigarrinha de milho. Naquele ano também foi um ano bastante crítico, e aí por conta de manejo de pragas, a gente optou por não fazer mais esses ensaios, porque aumentou muito a pressão da praga para o milho segunda safra. De modo geral, a gente vê que quase ninguém faz milho na safra, né? Então a gente tomou essa decisão de não fazer por conta do manejo de cigarrinha. Hoje ela já está sendo uma praga um pouco mais tranquila, né? Ela teve anos ali bastante difíceis dela, né? Agora ela está um pouco mais tranquila, nunca cogitamos fazer esse milho mais antecipado justamente por conta da cigarrinha, né? Mas a gente está vendo que agora talvez possa ser uma possibilidade de a gente tentar fazer um milho mais antecipado. Seu Bianco tem mais uma pergunta, daí já eu passo para a Daiane. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente vê muito com essas usinas de álcool uma demanda, principalmente nos meses de abril até julho, e isso num valor agregado, um preço muito melhor. Então a gente já vê produtores pensando muito em simplesmente plantar milho, que eles acham assim que vai dar uma receita e uma renda maior. Por isso que eu acho que a pesquisa seria um momento para se fazer essas pesquisas. Não, interessante. Obrigada pela sugestão. Vamos considerar aí para os próximos estudos, né? Fazer algo pensando na safra, né? E agora está aumentando muito essa demanda por milho, né? Por conta tá crescendo muito essas indústrias, né? Então, possivelmente o milho acabe aí se tornando uma cultura muito importante. Isso aí, tem que ficar de olho. Daiane. Dani, você falou que vocês estão usando a braquiária, né? Na crotalária. E eu já ouvi de produtores, muitas vezes, que plantam também em áreas de cobertura média, que a crotalária não se saiu muito bem nos locais que eles fizeram esse rodízio de... deixaram de plantar o milho, plantou crotalária, e depois a produtividade não foi boa. Como que o produtor ele decide qual que é a cobertura melhor para a área dele? O que a gente está vendo nos nossos resultados é que hoje, de modo geral, com todos os benefícios que a gente tem, a braquiária é uma das fontes de cobertura mais importante, principalmente pensando em melhoria do sistema e principalmente pensando em cultivar ela na segunda safra. A crotalária, ela tem sua importância, porém, quando a gente coloca ela na segunda safra, a produção de massa dela não é tão impactante quanto a gente faz ela numa safra aí, plantando ela em outubro, por exemplo, no período de soja.
a gente vê que ela tem um desenvolvimento um pouco melhor, principalmente quando a gente está falando em solos de textura arenosa. Nos solos de textura média, ela até consegue ter um desenvolvimento mais satisfatório. Só que na segunda safra, ela tem um desenvolvimento muitas vezes um pouco mais lento, ela não é tão agressiva quanto a braquiária, o sistema radicular dela é menos profundo, então ela sofre um pouco mais com questão de disponibilidade hídrica, ela acaba sendo das plantas de cobertura, uma planta de cobertura, dá para se dizer assim, um pouco mais exigente. A braquiária, ela acaba tendo uma importância maior, porque ela tem um sistema radicular mais agressivo, ela vai conseguir formar uma boa produção de massa, desde que conseguido plantar ela aí numa janela que ela vai conseguir formar essa massa, ela vai ser mais agressiva, vai formar uma cobertura de solo muito mais interessante que a crotalária. Por mais que a crotalária ela tenha esse benefício de aporte de nitrogênio, a gente vê um benefício muito grande dela para milho, por exemplo, que é uma cultura muito exigente em nitrogênio. Quando a gente vai para a soja, que é uma cultura que não depende do nitrogênio no sistema, ela faz fixação biológica de nitrogênio, desde que adequadamente inoculada, né, e que esses risóbios tenham formados adequadamente na cultura, ela não demanda tanto de nitrogênio do solo. A gente vê que as plantas de cobertura que conseguem formar uma palhada, ela acaba uma planta de maior interesse, né? Porque a gente vai ter uma maior proteção do solo, vai manter a temperatura do solo, mas vai manter a umidade do solo. Então, a braquiária, ela, pensando em solos de textura arenosa, ela sempre vai ser uma cobertura mais interessante por conta dessas características. E pensando no cultivo da soja. Quando a gente está pensando no cultivo de nitrogênio, todo o manejo que a gente, no cultivo de milho, todo o manejo que a gente fizer que vá favorecer um aporte de nitrogênio, um aumento de nitrogênio nesse ambiente, vai ser mais interessante. Então, a decisão também vai estar atrelada em qual que é a cultura de principal foco do produtor. Se a soja é a cultura de principal foco, focar em uma planta de cobertura que vai conseguir formar bem na segunda safra, com um sistema radicular agressivo, que vai manter uma cobertura de solo, para a gente ter menor problema, para a gente ter uma semeadura mais tranquila da soja, porque a soja começa a semeadura aí no início das primeiras chuvas, né? A chance de a gente ter algum estresse por temperatura, por falta de água, é um pouco alta aí nesse início. Então, tendo uma planta de cobertura que vai favorecer a manutenção da umidade, temperaturas mais baixas no início, é mais interessante. Então, a planta de cobertura vai um pouco de encontro nisso. Questão de manejo de nematóides, isso é um problema de nematóide pratilencos, então, não que a braquiária não vai ser uma opção, né, mas tem que entender que ela é uma planta que multiplica nematóide. Esse problema precisa fazer uma dessecação mais antecipada dessa planta de cobertura para a gente tirar esse indivíduo vivo que vai ficar aí multiplicando nematóides, então tem que adotar algumas estratégias de manejo aí. Mas pensando aí na soja, em solos de textura mais arenosa, aí a braquiária vai ser sempre uma boa opção, planta de cobertura que coloca muita massa. Se eu estou pensando num sistema com milho, daí pensar em alguma planta de cobertura que vai fazer um aporte de nitrogênio maior. Aí a crotalária, estilosante, só que estilosante tem um desenvolvimento um pouco mais lento, né? Então vai depender um pouco de qual o interesse, né, do produtor, né, qual a cultura que ele tem foco, qual o tempo que ele tem disponível para cultivar essa planta de cobertura, né? A braquiária ela vai ter um desenvolvimento mais rápido, mas aí tem um milheto, a braquiária é mais lenta, mas aí tem um milheto que vai ter um desenvolvimento um pouco mais rápido, né? Não vai conseguir formar tanta massa quanto a braquiária, mas vai ter um desenvolvimento inicial mais rápido. Então, cada planta de cobertura ela vai ter uma característica e que ela pode ser alocada em cada sistema de acordo com a situação de cada local. Daniela, você já falou aqui nessa aula que você nos deu hoje, né, que os dados estão disponíveis no site da ProSoja. Durante essa conversa toda, você já deu uma baita de uma aula para a gente, mas caso o produtor tenha interesse em adquirir mais conhecimento junto a vocês, existe uma maneira dele talvez conversar diretamente com você ou com outros pesquisadores aí do CETECNO? Sim, tem a possibilidade, né? A gente sempre está recebendo visitas, inclusive, né, dentro da estação, né? Os produtores que quiserem vir visitar em loco a estação de pesquisa, a gente fica sempre na estação de pesquisa, com exceção de alguns momentos que a gente sai para fazer alguma rodada técnica, algum evento. Então, há possibilidade de visita nas estações, há possibilidade de contato por celular, né? Quem mais faz esse atendimento ao produtor é o Rodrigo, né, o coordenador
da estação, então eles podem entrar em contato, podem acessar os nossos contatos pelo canal do produtor, da ProSoja, né, quem não tiver um acesso mais direto aos nossos contatos, né, pode estar ligando no canal, na ProSoja, para solicitar os nossos contatos. Por e-mail, né, nos boletins sempre tem o e-mail, então pode estar enviando um e-mail, a gente passa o contato por celular para ter uma proximidade maior, né, e visitas, né, a gente está sempre aberto a receber as visitas, a gente gosta muito de receber as visitas, de que os produtores tragam suas experiências, venham olhar o campo, né, talvez agora nesse período de entre safra não tem muito o que olhar, né, mas durante o início aí do desenvolvimento da soja a gente tem um período bem legal para acompanhar o desenvolvimento, então a gente está aberto a receber visitas. Conversamos então com Daniela Facco, ela que é pesquisadora da Iagro MT, a ProSoja, né? Daniela, mais uma vez, muito obrigado. Essa eu acho que já deve ser sua quarta participação por aqui. Mais uma vez, então, disponibilizando do seu tempo para trazer informação para nós e para o produtor rural. Muito obrigado pela sua participação e estamos de portas abertas para novas pesquisas, para a sua participação por aqui. Muito obrigada, é sempre muito bom participar com vocês e trazer, né, levar esses resultados para a gente aumentar a acessibilidade dos produtores aos resultados. Então é um prazer sempre estar aqui. Seu Bianco. Uma aula espetacular e obrigado por todas essas informações. Daiane. Dani, é sempre bom falar com você. A gente fica até empolgado aqui querendo gravar o programa inteiro com você, porque você nos dá uma aula, né, sobre produtividade, sobre as possibilidades também. Isso é muito importante para o produtor rural. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui. Espero tê-la sempre conosco. Estou à disposição. Obrigada. Valeu, até uma próxima. Obrigado pelo seu tempo, Daniela. Até uma próxima. Tchau. Bom, telespectadores, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo comercial de hoje, inclusive. Daqui a pouco eu chamo vocês, meus amigos. No próximo bloco a gente vai falar sobre o Mato Grosso, que bateu recorde na exportação de carne, mesmo com o tarifaço de Donald Trump. Os números, ao invés de cair, teve aumento, foi de 0,22%, mas não teve queda. Muito bom. E a gente ainda fala sobre o BRICS. Será que o BRICS pode gerar oportunidades para o agro brasileiro? Vamos responder isso já já. O intervalo é rápido, a gente já volta. O Agrodebate desta terça-feira, dia 9 de setembro, está de volta. Continuamos com assuntos por aqui, porque o agro não para. Falamos agora mais especificamente de pecuária, né? Um assunto que está no site do Canal Rural, com a seguinte manchete: em mês de tarifaço, estado exportador de carne bate recorde de vendas, e é o estado de Mato Grosso. As exportações de carne pelo estado cresceram 0,22% no mês de agosto, e lembrando que passaram a vigorar as taxas de 50% impostas, né, pelo governo dos Estados Unidos aí, das exportações da brasileira para os Estados Unidos. E esses dados aí, esse crescimento de 0,22% em agosto foi de julho para agosto, e o estado, vamos lembrar, possui o maior rebanho bovino do Brasil e é o principal exportador da proteína do país. Vamos chamar aqui o seu Bianco e a Daiane Kirnev para compor esta bancada mais uma vez, meus amigos. Seu Bianco, surpreenderam para o senhor estes números? Era uma expectativa de queda e, na verdade, a gente vê números positivos. Te surpreende ou não este número? Até surpreende, Jossam. Porém, acho que o comerciante brasileiro, o exportador brasileiro, está num rumo de muita criatividade. Apesar da gente ver assim que fomos taxados pelos Estados Unidos. Quanto é que a gente vende para os Estados Unidos? A gente vende
de carne, 15 mil toneladas ano, a gente é o que nós vendemos. Agora, então, estamos vendendo menos. E para a China e para outros mercados que estamos correndo atrás, a gente só na China aumentou 50 mil toneladas. Então, o que é que nós devemos fazer? Exatamente isso, correr atrás de novos mercados, principalmente pegar populações que têm um costume mais de consumir mais carne, né? Apesar de que quase todos os países que têm um costume elevado de comer carne, eles produzem muito, que são o quê? Austrália, Argentina, Uruguai, esses países, eles têm um consumo per capita muito alto, porém, eles são altamente produtivos também, eles produzem muita carne. Mas procurar outros países, mesmo que sejam outros países que não tenham um consumo muito alto do consumo de carne, mas a gente ir entrando nesses mercados, começando a entrar no costume, ou fazer com que essas populações tenham o costume de consumir bastante, de consumir pelo menos um pouco de carne. Você pega populações, grandes populações com poder aquisitivo alto, o que é que a gente deve fazer? Fazer divulgação e pesquisas em cima desses países, para quê? Para que a gente possa vender um pouco mais para eles. Estamos bem, mas poderíamos estar melhor. É mais ou menos isso? Bem isso, José. Só que porque é que quando é que a gente corre atrás de um novo mercado? Quando a água bate no pescoço da gente. Por que é que nós fomos obrigados a ir atrás do mercado? Porque os Estados Unidos nos taxaram. Por que é que antes disso o governo brasileiro não teve a criatividade de ir atrás de novos mercados? Será que quando aquele velho ditado que a gente diz que a gente se acostuma fácil com as coisas boas, será que um país que não tem um costume de comer carne de gado ou de um churrasquinho, será que se você introduzir a esse país, será que ele não vai consumir pro resto da vida? Tentador. Daiane. O seu Bianco já está querendo vender para a Índia carne de gado. A Índia não come gado, lá é sagrado, Bianco. Sagrada, né? Foi sagrado lá. Mas... Por enquanto, deixa eles experimentarem para eles verem, né? Mas brincadeiras à parte. A gente teve realmente um aumento significativo para a China, né? E para a Rússia, que nós trouxemos ontem. Para a China, a gente aumentou em mais de 50%, né? Eu falo isso em nível nacional. Até que eu não achei que a exportação mato-grossense aumentou tanto, né? Se a gente for comparar os números crescentes que a gente trouxe ontem, do aumento de exportação de carne bovina em 50% para a China, e o número que é exportado para a China é altíssimo, né? Nem se compara aos Estados Unidos. Os Estados Unidos importava 10% do que a China importa hoje. Mas se a gente for analisar, o que o Bianco falou é uma verdade. A gente fica muito dependente dessas exportações para um país só. E quando acontece qualquer problema, uma taxação, um desacordo comercial, um presidente novo que entra aí com as ideias viradas, é o produtor que sofre. Então, investimento numa relação comercial melhor para exportar para o mundo inteiro, né? Eu acho que a gente deveria exportar, nós temos carne de qualidade e produtos de qualidade, não só a carne. A gente deveria exportar para o mundo inteiro e já começar abrindo novos mercados para que a gente não fique dependente de ninguém. Essa é a verdade. Muito bem. Parabéns ao Estado de Mato Grosso, parabéns aos produtores que continuam e também ao Brasil que continua buscando mercados, estratégia que muitas vezes pode segurar crises como essas que poderiam ser pior. A gente vai fazer o nosso último intervalo de hoje. No próximo bloco a gente volta falando sobre o BRICS. Eu já chamo vocês. No próximo bloco, meus amigos, a gente vai falar sobre as oportunidades. Será que o fortalecimento do BRICS pode gerar oportunidades para o agro diante dessas incertezas globais? Se é que vocês me entendem, né? Falando de Trump mais uma vez. A gente já volta.
Bom, amigos e amigas, estamos de volta com o Agrodebate dessa terça-feira, dia 9 de setembro. A você que continua conosco, muito obrigado pela sua companhia. Vamos usar esses últimos minutos do programa. Nós temos aí poucos, são 9 minutos, mas dá tempo da gente conversar ainda. A gente vai falar agora sobre o BRICS, porque um artigo do Miguel Daoud no Canal Rural diz que o fortalecimento do BRICS pode sim gerar oportunidades para o agro diante das incertezas globais. Já vamos formar a nossa bancada novamente por aqui, porque o BRICS, ele formado aí por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, mostra o que pode ser uma potência entre os países, mas isso também, se não tiver uma comunicação muito boa, seu Bianco, pode representar uma ameaça para outros países, a exemplo de Estados Unidos, como a gente já mencionou por aqui, em outras oportunidades, o senhor já falou de moeda, mas se agir de maneira bem conversada, bem certa, dá para gerar oportunidades? Jossan, o BRICS, só recapitulando um pouco, o prejuízo que nós tínhamos com o BRICS já tivemos. O nosso presidente Lula, na reunião do BRICS, ele falou de se formar uma nova moeda entre esse grupo de países. Para quê? Para, teoricamente, combater com o dólar. Aí o Trump veio e colocou todo esse tarifaço. Então está na hora agora do BRICS, se nós somos um grupo, se nós somos um grupo de amigos, está na hora também de eles nos ajudar e também nós ajudar eles. O que é que nós devemos importar? O que é que nós mais importamos? O que nós está tendo de excesso de exportação? O que é que está sobrando agora? Principalmente frutas que estão sobrando hoje ou que são muito perecíveis. Esses países deveriam também nos ajudar e absorver todas essas frutas. Nós estamos sendo tarifados em quanto? Quase 50% tudo. Eu acho que esse grupo, então, faz-se uma reunião do grupo e não queremos que só o Brasil seja beneficiado, só o Brasil vender para esses países. Nós, como Brasil, também queremos comprar deles. Vamos comprar o quê? Mais ou menos aquilo que nós estamos comprando dos Estados Unidos, que não seja só os Estados Unidos que estejam exportando. Se tem algum outro país que esteja nos ofertando isso, aí então não vamos comprar dele. É por isso então que nós somos um grupo. Um tem que prestigiar o outro. E dessa maneira os prejuízos serão menores para todos nós. Ou até poderíamos ter mais e mais lucros entre nós mesmos, se nós somos um grupo, se nós somos amigos. Daiane, temos 2 minutos. E a sua opinião? A minha opinião é que o seu Bianco tem que trabalhar no setor de comercialização e diplomacia. Mas brincadeiras à parte, a gente teve algo sobre o BRICS com questão de protecionismo. Nós começamos com uma atitude protecionista, querendo criar uma moeda única, que gerou uma retaliação protecionista de tarifaço e, consequentemente, a gente teve prejuízo aí. Bianco trouxe uma explicação muito boa, até porque o BRICS tem países aí como a Índia, a África do Sul, que pode assumir aí esse papel e esse mercado que nós perdemos. Então, perfeitamente possível e viável, né, para que a gente ganhe o que perdeu para proteger o grupo e também se ajudarem, né, já que querem fazer um grupo que tenha relações comerciais, então que se ajudem também nesses momentos de dificuldade, porque quem gerou o protecionismo, que também arque com as consequências dele. O negócio é passar um esparadrapo na boca de alguém aí para as coisas ficarem mais diplomáticas, Daiane. Eu falei, vou contratar a pessoa certa para ficar lá. Tá bem, muito obrigado então aí pelas opiniões de vocês. Mais um programa a gente vai encerrando por aqui. A gente ainda tem aí 1 minutinho, então dá tempo de dar um tchauzinho bem caloroso. Seu Bianco, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado por você, Jossan, obrigado pela doutora estar nos acompanhando aí. O BRICS também hoje não são só esses 5, 6 países aí, né?
Hoje é o BRICS+, tem inúmeros outros países que também têm potencial de compra. Então, todos esses países devemos ser exatamente companheiros e amigos. Obrigado a você, obrigado à doutora e obrigado a todos que nos assistiram hoje. Daiane. Eu agradeço pela audiência de vocês, sempre o carinho e o respeito que a gente recebe dos telespectadores que nos assistem, né, Jussê? Eu espero que vocês estejam gostando. E mandar um beijo para a Lavínia, um beijo para o Pietro. Agradecer também pela companhia de vocês, nosso trio. Isso aí. A nossa audiência, aos poucos, ela vai crescendo, tá? Eu acho que o pessoal vai divulgando, vai mandando uma coisa um para o outro, e aos pouquinhos, cada vez a gente tem mais ouvintes e telespectadores no Spotify, assim também como no YouTube. Então, obrigado à nossa audiência que nos acompanha. E, claro, não poderia de agradecer, aproveitando só porque tem esse tempo aí. Não é só por isso, não. E tem que agradecer aí os dois pela disponibilidade do tempo, o conhecimento de vocês para compartilhar com os nossos telespectadores. Valeu. Um grande beijo para vocês, um abraço. Até amanhã. Telespectadores, obrigado pela companhia também. Amanhã a gente volta com mais um programa, com mais debate, com mais informações. O programa de hoje foi show, né? Valeu, boa noite, até amanhã, tchau.